Olá, meus amores. Muito boa tarde, boa noite a toda a gente. Aguardando só um minutinho para que a gente possa. Olá. Aguardando aqui um minutinho para que a gente possa, entretanto, começar. Pedia apenas que quando as pessoas entrassem, e fica aqui o aviso, quando as pessoas entrassem, entretanto, na meditação, por favor, que simplesmente permanecessem em silêncio e dessem continuidade ao que estivéssemos aqui a trabalhar, está bem? De resto, uma excelente viagem para todos e todas vocês e que desfrutem desta meditação. Nas descrições deste evento vocês têm as indicações do porquê disto estar a acontecer, têm também inclusive os dados se quiserem fazer, entretanto, algum tipo de donativo, seja ele por MBWay, por transferência ou PayPal, estejam à vontade, sintam-se livres, ok? Acima de tudo é um momento para nos unirmos, é um momento para ajudar. É por isso que aqui estamos todos juntos, todas juntas, a fazer este movimento. Por isso, dando então início aqui à nossa meditação, que vai passar a ocorrer todas as sextas-feiras à mesma hora, por isso os eventos já estão criados na página e espero e agradeço a presença de todos antecipadamente e de todas. E uma boa viagem a todos vocês. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, colocar o nosso corpo numa posição confortável. E à medida que inspiramos e expiramos profunda e tranquilamente, vamos soltando o nosso corpo, a tensão do pescoço, dos ombros, dos braços, do tronco. Inspiramos e expiramos, e quando deitamos fora o ar, é como se todo o peso do nosso peito e do nosso coração saísse. Ajeitamos as pernas, os pés e simplesmente relaxamos. Vamos sentir, imaginar que dos nossos pés ou do fundo da nossa coluna começam a surgir raízes. Raízes que vão profundamente na terra, entram no solo, abrem caminho até um sol muito brilhante que existe no centro da terra. As nossas raízes passam por pedras, por muita terra, por lava, por várias camadas que a terra tem, até chegar ao centro, ao núcleo, onde existe o sol, o coração da terra. E gentilmente esse coração agarra simplesmente as nossas raízes e as nossas raízes prendem ali. E mais raízes continuam a sair, a crescer e a avançar até o centro da terra com toda a força. Vamos agora concentrar-nos enquanto as nossas raízes estão a ir em direção ao centro da terra. Vamos concentrar-nos no nosso coração. Independentemente das coisas que estamos a passar na nossa própria vida, com as pessoas com as quem nós nos relacionamos, seja trabalho, relações, amizades, o que for, vamos imaginar ou pedir que todas as equipas de luz venham neste momento e retirem tudo isso daqui. Isso não é para o momento presente, não é para este trabalho. Há um chamado maior neste momento, mais urgente. E nós vamos dar atenção a ele. Então, todas as coisas que pesam no nosso peito, as equipas de luz vêm e retiram tudo o que é pessoal, tudo o que é relacional, direcionado com a nossa vida e o nosso dia-a-dia, as nossas rotinas saem. E com tudo fora, vamos ver, imaginar
um ponto de luz no centro do nosso coração. Bem pequenino, como a chama de um fósforo ou de uma vela no meio da escuridão. Qualquer sopro, qualquer vento pode apagá-la. Qualquer sombra pode ofuscá-la. E, no entanto, estando bem dentro do nosso coração, está protegida. Mas como aumentar esta luz? Como aumentar esta chama para ela ser forte, para ela ser vista, para ela se unir a outras chamas, para ela fazer a diferença? Lembrar quem nós somos requer que a gente se lembre das dádivas da nossa vida, de tudo aquilo que a gente já passou e viveu. Se pudéssemos escolher, dois, 3 eventos no máximo da nossa vida onde a gente é grato. Quais são os 3 momentos de toda a tua vida? Toda. Desde o momento em que te lembras de ti até o dia de hoje. Quais são os 3 momentos com o qual és grato? És grata. Vai para o primeiro. Revive o primeiro momento como se estivesses lá, agora. Foi a maior das bênçãos. E tu percebeste isso naquele momento. E em todos os momentos depois disso. Qual é o segundo momento da tua vida do qual és grato, és grata? Salta para ele. Vive esse momento, sente esse momento. E a cada momento que tu saltas de gratidão, sejam os 2, 3, mais, que tu vais lembrando e relembrando, a chama dentro do teu coração, essa luz começa a crescer. Começa-se a tornar mais forte, mais brilhante, mais estável. Enche agora todo o teu coração. E está a aumentar, a encher todo o teu peito. Quais são os momentos de alegria, pura alegria, que tu recordas da tua vida? Os momentos de proteção, onde realmente sentiste que houve mão de Deus na tua vida, que te protegeu e garantiu que nenhum mal te acontecesse. Quais foram os momentos em que o Divino colocou no teu caminho pessoas, anjos em formas de pessoa, a criar o ponto de mudança e de abertura na tua vida, de segurança, de harmonia. E a tua luz do teu coração enche todo o teu peito e continua a crescer, todo o teu tronco e continua a crescer. Pega em todos os teus momentos de fé, de devoção, de intervenção divina. Pega em tudo isso. Momentos de gratidão, momentos de alegria, momentos de proteção, momentos de intervenção divina.
E em todos eles há algo comum. Nós percebermos que não controlamos nada na nossa vida. Sentimos as nossas raízes a ir bem dentro, no fundo da terra, enquanto a nossa luz no centro do nosso coração simplesmente cresce, cresce, cresce até ocupar todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa energia, como se fosse uma bolha cheia de luz. As equipas de luz ajudam neste momento a ligar o nosso coração bem lá para cima. Criam um tubo de luz. Dão-nos as mãos e ajudam-nos a subir nesse tubo de luz. Continuem a lembrar todos os momentos. Todas as entregas, todas as rendições, todas as devoções. Somos muito mais do que as nossas escolhas. E chegamos a um ponto onde há um cristal lilás, violeta, como uma ametista, roxo. Os seres de luz colocam as suas mãos nesse cristal e pedem-nos para nós colocarmos as nossas mãos. Voltar a lembrar todos os momentos em que a gente pediu e fomos atendidos, em que a gente orou e recebemos, em que a gente apelou e houve intervenção. Em que a gente se rendeu, amou todos os momentos. Os momentos de gratidão, de amor, de respeito, de carinho, de ternura ao longo de toda a nossa vida e de todas as pessoas que passaram por ela. Aquelas pessoas bem especiais que foram passando ao longo da nossa vida. E as coisas extraordinárias que fomos vivendo. Quem é pai, quem é mãe, a presença da bênção de Deus. Filhos, amor multiplicado. Anjos da guarda manifestados na nossa vida. Entre muitos outros. Amizades especiais, relações que tocaram, profissões que são para lá de trabalhos, são manifestações divinas. E inspirando e expirando profunda e tranquilamente. Toda essa luz que continua a aumentar em nós começa a passar para esse cristal. E desse cristal saem feixes de luz, raios de luz em todas as direções. Como fogo de artifício que segue em todas as direções. E quando vemos essa luz a espalhar, percebemos que estamos bem acima do planeta Terra. E esses feixes de luz espalham-se pelo mundo, acendem outros corações. Corações em dúvida, corações com medo. Corações magoados, sem esperança, sem alegria, sem futuro. Então nós espalhamos a memória, as memórias de todos os momentos que a gente viveu. É nos momentos de maior dor, de maior provação, que o divino entra
que o divino cria milagres. Nunca foi sobre a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Foi sobre perceber e crescer através de cada coisa. Nunca, jamais, em tempo algum, perder a fé. Mas não é a fé naquilo que se quer, naquilo que se tem vontade. Mas a fé que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para todos. E age de acordo com isso. Sempre houve o bem e o mal. E sempre houve uma força muito acima de tudo isso. Já nos esquecemos de todas as coisas boas que aconteceram na nossa vida. De todos os pequenos, grandes milagres que fomos tendo na nossa vida. Então, esses momentos de gratidão e de puro amor, o sentir e o sentimento de realmente sermos amados como nós somos, na sua totalidade, seres imperfeitos e humanos, seres divinos numa experiência humana, tendo a noção e a consciência que todo ser vivo, presente na Terra, neste momento, tem todo um percurso, uma missão. E estamos hoje aqui para nos lembrarmos de que as nossas missões são muito para lá daquilo que são as vidas humanas. É a compaixão, é a inspiração, é a devoção, é a entrega. Ao que veio ser vivido e experimentado. E inspiramos e expiramos profundo e tranquilamente. E os seres de luz tiram as mãos, ligam os corações, ligam o nosso coração a esse cristal. Subimos um pouco mais, vemos o planeta Terra e todas as pessoas que estão nele a receberem tanta luz de tantas pessoas, porque não somos só nós aqui a fazê-lo, há muita gente a fazer à sua maneira, em todos os lugares do mundo, em todos os horários, em todas as linhas de espaço e de tempo. E percebemos que fazemos parte de algo muito maior. Que importamos, que fazemos a diferença, que ajudamos, que amparamos e damos colo a cada coração cansado, desanimado, desiludido e que desistiu de viver. E inspiramos e expiramos profundo e tranquilamente e pedimos, intencionamos, seja as equipas de luz, seja o divino, que mantenha e aumente a nossa luz e que a espalhe pelos 4 cantos da Terra, a todos aqueles que precisam, em todas as condições,
seja na guerra, no caos, na fome, na desordem, na confusão, na doença, na privação, seja qual for o cenário. E sentimos, imaginamos como pequenas faíscas a saírem da nossa luz. E quanto mais sai, mais ela aumenta. Que a nossa esperança devolva a esperança a todos aqueles que a perderam. Que a nossa fé devolva a fé a todos aqueles que a esqueceram. Que a nossa gratidão devolva a gratidão a todos aqueles que fecharam os olhos a ela, independentemente do motivo. Que a certeza do amor ao qual nós temos direito, o sermos amados por quem nós somos apenas e só, seja acesa em todos os corações. Porque o Pai Divino ama a todos. O Pai Divino aceita todos. Não distingue, não julga, não separa. Ama. Simplesmente ama. Então o amor que nós temos em nós, conosco, por nós, que se espalhe por todos. Inspirando e expirando profunda e tranquilamente. Lentamente, e mantendo-se sempre essa coluna de luz e a nossa chama forte e acesa. As equipas lentamente ajudam-nos a retornar ao cristal e do cristal através da coluna de luz ao lugar onde nós estamos. E tiramos um momento para perceber mais do que aquilo que foi feito ao mundo, o que foi feito a nós. Lembrar o que existe dentro de nós, lembrar o que existe na nossa vida. E lembrar que jamais estamos sós. Que jamais sabemos o que é melhor para nós. Porque a vida aqui embaixo engole. A rotina e o dia a dia, toda a memória e o pensamento, e faz-nos esquecer a maravilha de viver. E inspirando e expirando profunda e tranquilamente. Agradecemos a todos os seres de luz que demoram das equipas este momento proporcionado e que espalhem por todos aqueles que precisam de uma palavra, de um alento ou simplesmente de uma pequena faísca para acender a sua própria luz e lembrar a graça que já existe em todas as vidas. E lentamente mexemos um pouco os pés, as mãos, os ombros.
agradecermos este momento e voltamos para cá. Da minha parte, gratidão por este momento, por esta partilha. Para a semana teremos mais um momento, à mesma hora, e que vos tenha ajudado a lembrar os milagres da vossa vida e a perceber que só o facto de a gente se lembrar e manter isso, essa memória e essa sensação viva, faz toda a diferença no mundo. E a gente pode espalhar e pedir para espalhar esse sentimento por toda a gente. Sem nos curarmos a nós, não há forma de haver cura para mais nada nem para mais ninguém. Sem nos lembrarmos, não há forma dos outros se lembrarem. E vamos fazer diferente. Em vez de desistir, vamos dar uma chance à nossa vida e fazer algo de bom com a vida que nós temos e a oportunidade que nos foi dada. Porque há muita gente que não tem essa oportunidade. Há muita gente que deixou de ter essa oportunidade, mas nós ainda estamos aqui. E nós podemos fazer diferente e fazer valer a pena. Que a gente chegue ao fim da nossa vida e que diga: missão cumprida. Valeu a pena. Até já. E que se espalhe este amor por muitos mais.